Pessoal, hein? Que aroma muito lindo. Olá, estamos começando mais um programa Universo do Conhecimento e hoje recebendo a professora do curso de mestrado e também do curso de fisioterapia da Unify, doutora Laura Rezende. Laura, mais uma vez, muito bem-vinda aqui ao Universo Conhecimento. Eu que agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar falando um pouco sobre a fisioterapia. Obrigado. Laura, você que fez seu doutorado voltado para a questão de fisioterapia, junto a mulheres que têm câncer de mama, a gente vai falar muito disso, inclusive depois com a sua orientanda, a Renata, que está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre isso. Fala um pouco para a gente sobre essa questão do câncer de mama, né? Hoje, representa o câncer de mama quantos % dos tipos de câncer no Brasil? Olha, a gente está esperando, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 50 mil casos novos para 2011. E isso significa que é o câncer mais comum entre as mulheres, tirando o câncer de pele e não melanoma, que é o mais comum. E à medida que as mulheres vão vivendo mais, vai aparecendo mais o câncer de mama, né? Então a gente vai ver uma incidência cada vez maior. Então numa sociedade onde as pessoas estão vivendo cada vez mais, torna-se uma questão assim, fundamental para a gente estar estudando. Agora, existe na ciência algum estudo que diga que o câncer ele é mais provável em mulheres de tal idade a tal idade? Ou isso é muito relativo? Não, existe. A cada ano que a mulher vai envelhecendo, vai aumentando a chance dela desenvolver câncer de mama. Para você ter uma ideia, uma mulher de 90 anos tem uma chance em 9 de desenvolver câncer de mama. Né? Então, o envelhecimento é um fator muito importante no desenvolvimento dessa doença. Agora, e pessoas que já têm predisposição porque tem alguém em casa que já tenha câncer, isso aumenta? Então, hoje a gente só considera predisposição familiar quando a pessoa tem 2 parentes de primeiro grau e normalmente se essa doença apareceu antes da menopausa. Então, tem que ter sido assim, uma mãe, uma irmã, tem que ser parente de primeiro grau. Se foi uma prima, a gente já não considera. Mas hoje a gente sabe que os cânceres de mama, só 10% são esses mesmos hereditários, os outros 90% são fatores ambientais. Agora, há alguns anos, quando se falava em câncer, as pessoas nem usavam câncer, né? Aquela doença. Usava aquela doença, tamanho era o medo de se tocar nesse assunto, a fragilidade que levava a doença às famílias, né? Essa questão de morte associada ao câncer vem mudando muito, não é, Laura? Vem mudando porque as pessoas não estão morrendo tanto. Então, hoje a gente entende que as pessoas estão sobrevivendo cada vez mais, porque os diagnósticos também estão sendo feitos mais precocemente. E é por isso que essas áreas como a fisioterapia começaram a se interessar muito por essa reabilitação. Por quê? Porque pensando que a mulher vai viver mais, não basta viver mais, né? Ela tem que viver com qualidade de vida. E aí é que surge, né, toda essa linha de pesquisa que a gente vem trabalhando. Os próprios medicamentos, a radioterapia, a quimioterapia têm sido mais eficientes e menos agressivos. A gente também tem uma ideia hoje de uma estimativa americana que as pessoas com câncer de mama vão sobreviver em média 17 anos e meio após o diagnóstico. E uma mulher que tem um diagnóstico precoce com um tumor menor que 1 centímetro, 97% delas vão sobreviver. Né? Então, hoje estão morrendo aquelas que esconderam, né? Porque a gente ainda vive isso, mulheres que não querem se tratar, né? Tem medo do tratamento. Mas aquelas que procuram o tratamento, que são diagnosticadas precocemente, a chance de sobrevida é muito alta. Quanto antes se descobrir, melhor, né? Exatamente, melhor as chances dela de viver livre da doença. Agora, pela sua experiência em clínica e atendimento, hoje essa percepção das mulheres, esse esclarecimento sobre a saúde, sobre se conhecer, procurar ajuda médica para poder realmente saber se tem ou não um câncer e ficar mais tranquila, é mais alto, é melhor? Há mais esclarecimento hoje? Há mais esclarecimento, mas ainda há um certo descaso, né? Então, a gente vê que as pessoas têm procurado mais os serviços de saúde para fazer mamografia, que é o exame assim, de rastreio, que a gente chama, né? Que é aquele que tem melhor sensibilidade para esse diagnóstico. Aquele autoexame que a mulher faz em casa, ele tem 40% de chance de fazer um bom diagnóstico, porque a mulher só percebe quando o nódulo está alto e ela consegue palpar.
né? E a mamografia, ela consegue pegar esse nódulo quando ele é menorzinho ainda, né? Então, realmente, depois dos 40, entre os 40 e os 50, a mulher devia fazer uma mamografia de 2 em 2 anos, mas o que o Ministério da Saúde prega é que depois dos 50 anos, toda mulher faça mamografia anualmente. Agora, as mulheres muitas vezes têm a ideia de que quando tem câncer vai ter que tirar o seio todo, e nem todo caso é isso, Não, né? muito pelo contrário, né? Hoje o que nós chamamos de cirurgia conservadora, que são aquelas que preservam a mama, são maioria nos serviços privados. A gente vê mastectomia, que é essa retirada completa, mas nos serviços públicos, aonde o diagnóstico, infelizmente, é mais tardio. Não pelo serviço de saúde, mas pela procura das mulheres. Então, aquela mulher que tem o diagnóstico mais precoce, dificilmente vai evoluir para uma mastectomia. Então, as mulheres não precisam ter medo de procurar, né? Porque hoje as cirurgias são muito bonitas. Você olha uma mulher que fez uma cirurgia por câncer de mama, você acha que ela fez uma plástica na mama. São duas questões. A mulher é muito vaidosa também, então além de lidar com a questão estética, lida com a questão psicológica, né? Com certeza. Não, essa parte emocional é muito importante, né? Da paciente, de toda a família da paciente, porque todo mundo vai vivendo esse momento junto. Agora, falando especificamente da físio, porque muito se fala sobre câncer e se pensa em rádio, em químio, medicamento, quer dizer, aquela luta contra aquela célula cancerígena, mas não se discute muito, que é uma coisa bastante nova, que é a reabilitação, né, o pós-operatório. E a físio contribui muito nesse sentido. Hoje né? a gente sabe que as mulheres no pós-operatório de câncer de mama têm 2 problemas muito importantes que são diretamente relacionados à fisioterapia. O primeiro é o movimento do braço. Então, muita gente fala, eu operei, meu braço agora não serve para mais nada. Não, isso não é verdade. Bem reabilitado, o braço fica perfeito, que você nem percebe que você passou por uma cirurgia. Agora, o problema do braço é inerente ao procedimento cirúrgico. Agora, porque afeta alguns músculos, na verdade, quando faz a cirurgia da mama, opera a mama e os gânglios aqui debaixo do braço. E isso dá uma dificuldade no movimento do ombro, porque aqui tem uma série de musculatura envolvida. Agora, então, isso em casos mais agressivos de câncer ou em todos os casos? De maneira geral. Certo. Uns menos, uns mais, mas depende muito assim. Por exemplo, a mulher já tinha uma doença no ombro, ela já tem o tendinite. Vou passar por uma cirurgia, quer dizer, o problema dela vai ser pior do ponto de vista do braço, independente da idade dela ou da agressividade da cirurgia. Então, são vários fatores. Agora, todas as mulheres operadas precisam passar pela fisioterapia. Porque, às vezes, o braço fica bom, mas não fica suficiente para colocar uma toalha em cima do box para pendurar, para tirar uma lata de cima do armário. Então, a fisioterapia vai proporcionar isso. Agora, essas pesquisas, elas são recentes, professora? Só completando, um segundo problema grande é quando o braço incha, que é o que nós chamamos de linfedema, né, que dá uma complicação importante, que afeta demais a vida das mulheres. Essas pesquisas de reabilitação a gente viu surgir na década de 70, né, e elas vêm tomando mais força. Hoje eu vejo muito que os cursos de graduação de fisioterapia abraçaram mais essa ideia, porque antes os alunos se formavam sem ter tido uma aula sobre isso. Então, são poucos fisioterapeutas que trabalham com isso. Então, eu tenho visto, assim, de uns 5 anos para cá, o interesse maior dos profissionais, até porque a demanda está muito grande, né? As pessoas estão procurando mais, então aí cada vez mais as pesquisas vão se aprofundando, mas ainda é um campo de pesquisa muito grande. Agora, no caso do mestrado, que você orienta, Renata, justamente quanto a essa questão de análise do câncer de mama e de reabilitação, como é que está o Brasil nesse sentido de pesquisa, de levantamento? Há um trabalho de ponto ou ainda está muito incipiente? Não, nós temos bons serviços de reabilitação em câncer de mama no país. Por exemplo, o serviço da Unicamp de reabilitação é um serviço muito pioneiro no país. Né? E nós aqui no Unify temos conseguido fazer trabalhos de grandes repercussões. Né? Então, a gente tem conseguido mostrar, né, que a reabilitação traz um impacto positivo na vida das pessoas. E essa linha de pesquisa que eu venho trabalhando no mestrado agora é para mostrar, né, quer dizer, qual é o impacto dessas coisas na qualidade de vida das mulheres. Para ver se a gente não está olhando, né, ou buscar não só olhar a parte física das mulheres, mas ela realmente como um todo e procurar dar qualidade realmente para esses anos de sobrevida dela. Quer dizer, como é que o pós-operatório pode interferir na qualidade de vida dessa pessoa que passou por uma cirurgia
de câncer de mama. Exatamente. E aí nos mais diversos níveis, né? Dos mais diversos níveis. Então, a gente pega desde uma paciente que teve uma cirurgia conservadora, um ótimo prognóstico, a gente sabe que a evolução dela vai ser boa, até aquela paciente, né, que já está assim, sem possibilidades terapêuticas. Porque além da gente ter a clínica a Escola no Unify, que nos permite isso, a gente tem um laboratório onde a gente induz o câncer de mama nas ratinhas, então a gente faz pesquisa experimental, e além disso ainda temos uma parceria com a Santa Casa, Dona Carolina Malheiros, aqui de São João, e lá tem um serviço de radioterapia e quimioterapia, onde a gente estagia assim, semanalmente. Esses dados sobre a pesquisa propriamente dita, a gente vai explorar no próximo bloco com a Renata. Voltando, o que eu queria, aproveitando a tua presença aqui, tirar essas informações para quem nos prestigia com a audiência, no caso da clínica, há casos já de atendimento aqui na clínica da Unify? Não, há muitos casos, né? Já faz, acho que uns 7 anos que a gente faz isso rotineiramente, né? Então, nós já temos um ambulatório que só atende esse tipo de paciente, né? É um ambulatório conveniado ao SUS, então é um serviço gratuito à população. Então, eu aproveito para deixar em aberto quem estiver nos assistindo. A Unify é pioneira nisso aqui na região. Conhece alguém ou a própria pessoa que estiver assistindo, se tiver, né, interesse em se reabilitar, o problema no braço inchado ou outro problema em decorrente da cirurgia, é só procurar, né, a clínica de fisioterapia do Unify, que nós teremos prazer em atendê-la. Então, 0800 17 30 22, solicitar para que seja transferido para a clínica para poder fazer ali seu agendamento, mas é importante que haja primeiro o encaminhamento de um especialista, de um médico pelo SUS, né? A gente sempre gosta muito e insiste muito para que haja um encaminhamento para a segurança do nosso tratamento, para a gente e para a paciente que está sendo tratada, né? Para a gente conhecer a situação clínica do paciente, para que a gente realmente possa trabalhar em conjunto, né? Nós não temos a intenção de separar, a gente quer somar. E a clínica funciona de que dia a que dia? A clínica funciona de segunda a sexta-feira. Os atendimentos são todos no período da tarde, das 13 às 19 horas. Ou seja, é só procurar a clínica que fica lá no centro universitário. Isso, dentro do campus. A nossa secretária chama Roseli, pode ligar lá que ela terá prazer em agendar uma avaliação para vocês. Senhora Laura, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho no mestrado, sucesso aí na orientação com a Renata. E obrigado mais uma vez por nos prestigiar aqui no Universo Conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade e espero a visita de vocês lá no Centro Universitário. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já já a gente volta com a Renata Martins para falar ainda mais sobre essa pesquisa.